O Fluminense vai ter a partir desta terça-feira uma maratona de jogos. Nos próximos 12 dias serão 4 decisões, 4 partidas muito importantes que podem definir os rumos da temporada tricolor. E eu vou explicar tudo isso para vocês logo depois da nossa vinheta. Olá, meus amigos, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência. Esse é o canal Ligados no Flu e para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Dias e sou jornalista esportivo. Vamos começar logo a falar sobre o Fluminense, falar sobre a venda de ingressos para o jogo do Fluminense contra o River Plate pela Libertadores da América, jogo marcado para o dia 2 de maio. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o calendário tricolor, Fluminense viajando para Belém nesta segunda-feira. A gente vai falar sobre tudo isso. Primeiro, vamos dar um panorama aqui sobre a questão dos ingressos para esse jogo contra o River pela Libertadores da América. Um jogaço com casa cheia, com o Maracanã em festa mais uma vez com a torcida do Fluminense. Porque neste domingo, dia 23, o Fluminense ele anunciou o início da venda de ingressos para aqueles torcedores, os sócios torcedores, que têm os planos Arquiba 60%, Leste Raiz e pacote jogos. Com isso, a expectativa é de que nesta segunda-feira ou nesta terça-feira, de repente a gente tenha os ingressos praticamente esgotados, principalmente porque o Fluminense anunciou que quem tem o pacote Leste Raiz, para quem tem esse pacote, o check-in para o jogo contra o River é de graça. Então, a expectativa é de que os ingressos se esgotem já nesta segunda ou terça-feira para essa partida contra o River Plate. Mais de 45 mil ingressos, essa pelo menos foi a última parcial divulgada pelo Fluminense. De qualquer forma, teremos casa cheia, só restam ingressos para o setor norte do Maracanã. Todos os outros setores já estão esgotados, faltando então apenas o setor norte para esgotar para essa decisão contra o River Plate. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto. Bom, antes de continuar com as notícias do Fluminense, queria deixar um abraço para a galera que deixa o nome da cidade de onde nos acompanha, para valorizar os nossos seguidores, as pessoas que estão inscritas no nosso canal, como o Greiner, acho que é assim mesmo que fala o nome, de Castanhal, no Pará, o Marcelo Miranda em Silva Jardim, o Gilberto Mauro em Americana, interior de São Paulo, o Joaquim Santos em Santarém, no Pará, o Vanderlei Araújo em Bauru, interior também de São Paulo, o Emerson Silva em Belém do Pará, o Carlos Luziemerson em Cuiabá e o Rolim de Moura em Rondônia. Um grande abraço a todos vocês. Quero lembrar que em breve vamos fazer o sorteio de uma camisa oficial do Fluminense aqui no nosso canal, apenas para quem for inscrito. Somente inscritos vão participar. Então, se você quer concorrer a uma camisa 0 bala oficial do Fluminense, novinha, você tem que fazer a sua inscrição aqui no nosso canal. Se já é inscrito, o meu muito obrigado, você já está concorrendo. Bom, e a delegação do Fluminense segue viagem nesta segunda-feira para Belém do Pará. O time treina primeiro, depois embarca para Belém, um voo de mais de 3 horas, para que amanhã, terça-feira, faça a decisão de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Paysandu. O Fluminense não divulgou ainda quem vai viajar, qual time que vai ser utilizado. O Fernando Diniz, ele na coletiva pós-vitória sobre o Atlético Paranaense, deu a entender que pode tanto escalar alguns reservas, como vários reservas, como nenhum reserva, né? Pode ser time completo. Ele não deu a indicativa, né, de qual time que ele vai mandar a campo. Disse que ainda não decidiu, não definiu qual time vai entrar em campo, mas como o Fluminense tem uma vantagem confortável de 3-0, é provável que o Diniz poupe alguns jogadores, um ou outro, porque a gente vai ter uma sequência grande. A gente sabe que o Fluminense vai ter uma sequência forte de jogos, né? Tem o Fortaleza no sábado, fora de casa, depois tem o River Plate no Maracanã pela Libertadores. Então, por isso, o Diniz pode preservar alguns jogadores, sim, para essa partida contra o Paysandu. A delegação segue de Belém, depois direto para Fortaleza, treina na capital cearense nesses próximos dias e no sábado enfrenta a equipe do Fortaleza. Fica a dúvida, como eu já disse no meu último vídeo, sobre a questão do Marcelo. Marcelo que não jogou contra o América, pediu para sair diante do The Strongest,
depois também foi preservado na partida contra o Atlético Paranaense e agora fica a dúvida se o Marcelo segue ou não com a delegação para Belém do Pará. Eu acredito que o Marcelo deve seguir sim com a delegação, mesmo que ele fique no banco de reservas, eu acredito que o Marcelo deve seguir sim com a delegação para esse jogo da Copa do Brasil, que vai valer então uma vaga nas oitavas de final da competição nacional. Bom, e o Fluminense vai ter uma sequência forte de jogos, na minha visão, serão 4 decisões em 12 dias, eu vou explicar por quê. Primeiro, a gente começa com essa decisão na Copa do Brasil, o jogo contra o Paysandu, vale vaga em oitava de final, vale grana para os cofres tricolores, então um jogo muito importante, o Fluminense tem uma boa vantagem, porque venceu o primeiro jogo por 3-0. Mas no sábado, o Fluminense já tem outro jogo muito importante, que é contra o Fortaleza no Campeonato Brasileiro. O Fortaleza tem 4 pontos, o Fluminense tem 6. E aí, por que é tão importante esse jogo? Porque na mesma rodada, nós teremos aqueles times que a mídia considera como os grandes favoritos ao título, né? Pelo menos isso inclui o Fluminense, né? Fluminense, Flamengo e Palmeiras. A mídia, pelo menos, considera esses 3 os grandes favoritos ao título, além do Atlético Mineiro, que corre um pouco por fora, mas o Atlético não começou bem o Brasileirão, tem uma derrota e um empate, mas no final de semana o Fluminense pega o Fortaleza fora, um jogo muito difícil, e os principais concorrentes, que seriam Flamengo e Palmeiras, os dois jogam clássicos. O Palmeiras pega o Corinthians e o Flamengo pega o Botafogo. Se o Fluminense vencer a equipe do Fortaleza fora de casa e o Palmeiras e o Flamengo tropeçarem, isso dá uma condição para o Fluminense de somar uma gordurinha ali na liderança do campeonato, o que vai ser muito importante para a sequência da competição. Você largar bem no Campeonato Brasileiro é muito importante. E quando você joga 3 competições ao mesmo tempo, você fazer uma gordurinha para ir administrando isso, né, nas rodadas seguintes, isso também faz toda a diferença. Então, assim, eu considero esse jogo contra o Fortaleza, essa terceira rodada, importante. Ah, Rodrigo, mas tá só no início do campeonato. É verdade. Mas o campeão brasileiro, o Campeonato Brasileiro é um campeonato de regularidade. Então, para você, lá na frente, ter condições de ser campeão, você tem que ir somando ponto. Você tem que ir somando ponto. Guardando uma gordurinha lá para frente, né? Porque você não sabe como é que vai ser a sequência do Fluminense com essa questão de Libertadores, Copa do Brasil, né? Se o time vai aguentar o ritmo, o Fluminense joga num ritmo muito intenso. Então, somar gordurinha, né? Fazer essa regularidade na pontuação é muito importante para lá na frente o Fluminense conquistar o título de campeão brasileiro. E aí, depois desse jogo contra o Fortaleza, tem o jogaço contra o River na Libertadores. É jogo de 6 pontos, é jogo que, se o Fluminense ganhar, praticamente garante classificação para a segunda fase. Porque depois o Fluminense faz 2 jogos seguidos fora de casa contra o próprio River e o The Strongest, e na última rodada tem o fraco time do Sporting Cristal. Então, ele vencendo o River, ele vai a 9 pontos, com a certeza de que na última rodada ele pega o Sporting Cristal no Maracanã. Teoricamente, Fluminense faria mais uma vitória sobre o time peruano, chegaria a 12 pontos. Com 12 pontos, dificilmente, quase impossível você imaginar um time com 12 pontos fora da próxima fase da Libertadores da América. Então, por isso que é tão importante esse jogo contra o River Plate. Então, só aí já te falei 3 decisões. E ainda tem, após o jogo contra o River, a partida contra o Vasco, que é um clássico, e aí entra naquele mesmo critério que eu usei para falar do Fortaleza, da regularidade, de somar uma gordurinha, fazer pontos para ir administrando ao longo do campeonato, porque o mês de maio vai ser muito intenso. Além dos jogos do Campeonato Brasileiro, o mês de maio tem a reta final da fase de grupos da Libertadores, e o Fluminense, passando na Copa do Brasil, vai ter também as oitavas de final na Copa do Brasil, onde o Fluminense pode enfrentar qualquer um. Pode enfrentar uma equipe grande da Série A, como pode enfrentar alguma zebra que avance agora nessa terceira fase da competição. Então, é importante o Fluminense, até o jogo do Vasco, somar pontos, fazer gordura no Campeonato Brasileiro, avançar na Copa do Brasil diante do Paysandu e derrotar o River Plate na Libertadores para encaminhar, né, a vaga
para as oitavas de final da competição sul-americana. Então, são jogos muito importantes nos próximos 12 dias. Desses 4 jogos que o Fluminense vai fazer, serão 2 partidas longe do Rio de Janeiro e 2 partidas no Maracanã, diante do seu torcedor. E por falar no jogo contra o Vasco, a estratégia, na minha opinião, a estratégia que o Fluminense tem que adotar para esse jogo contra o Vasco é a mesma que ele adotou contra o Flamengo na final do estadual. É abrir a venda de ingressos com prioridade para os sócios do Fluminense por 2, 3 dias de antecedência e só depois abrir a venda para a torcida do Vasco. Eu tenho certeza que a torcida do Fluminense vai fazer a sua parte e vai comparecer em grande número, como tem comparecido neste ano de 2023. Bom, meus amigos, esse era o recado que eu queria dar para vocês. Agradeço demais a sua presença, um grande abraço a todos, até o nosso próximo vídeo.